Eu quero que você entregue aqui para estar inspirado no momento que nós estamos vivendo aqui, que é a gravação do Método X, Claro. que eu queria ali colocar numa enrascada. Você veja que fora das câmeras eu não te convidei. Eu quero te convidar aqui ao vivo para vir gravar o módulo Vambora. com a gente. Olha, você Legal. vai dizer, mas Pex é sacana, só para eu não conseguir dizer não, que é aqui na frente às câmeras. Porque eu acho que você definitivamente você tem um método que dá certo. Uhum. Método esse que eu acredito que você deveria ter seus produtos digitais, ter uma Sim, parte sua no digital. Porque eu acho que você. Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu vou fazer uma observação e vou voltar e vou emendar esse assunto. Tem tudo a claro. ver. Eu estava escutando, eu estava assistindo um podcast de Joel J com Conrado Adolfo, que são dois Nossa, grandes, dois gigantes. gigantes na área de vendas, enfim. E Joel J fez uma pergunta para Conrado Adolfo que eu pensei assim, cara, eu não sabia que podia perguntar essas coisas em podcast, não. Ele fez uma pergunta que ele falou assim, o Conrado Adolfo estava falando lá sobre que ele se formou e tal, porque ele queria dar orgulho à mãe dele, não sei o que a mãe dele, não sei o que a mãe dele. Ele falou, bicho, por que tu não fala do teu pai? Ele Oh, fez lá essa. lá. É uma casa de marimondos, né? Isso aqui, Sim. né? Porque ele disse assim: já entrevistei várias vezes e você nunca topou no assunto do seu pai. Por quê? É uma casa de marimondos, né? E Uhum. daí ele respondeu por que que não, né? Não, Tamo pra jogo. meu pai não teve responsabilidade, soltou minha mãe, isso aqui, um monte de coisa que ele respondeu lá. Então, dessa hora pra cá, eu falei assim, cara, dá pra fazer essas perguntas em podcast, assim, colocar o convidado numa encruzilhada feito essa? Não é o que eu vou fazer aqui com você. Já tá pronto pra soltar uma forte aqui, meu. É, Vamos lá. então, bora. Eu posso? Vai. Pode? Pra mim é à vontade. Eu não tenho nem cabelo pra esconder a Ah, cara. Tem que ser. você que eu quero falar, que eu nessa primeira etapa aqui do podcast, que eu vou falar muito sobre você, pessoa física, Claro, a pessoa perfeito. Rafael Taquei. Ótimo. É, você falou recentemente, né, que você infelizmente perdeu sua avó. Perdi minha batia. E você falou que foi ela que lhe criou. Ela foi a pessoa mais importante na minha vida porque, com pais que trabalhavam em ritmo alucinado, era ela quem cuidava de mim no Lhe dia a ajudou dia. a criar, isso. Exatamente. E aí minha pergunta era justamente essa, assim. Eu Aham. falei, por que que parte? Porque assim, minha avó não teve nada a ver com minha criação. Claro. E fiquei curioso em saber por que que sua avó foi tão Sim, responsável pela... perfeito. O ponto tem a ver com saúde no começo, tá? Porque eu tinha um problema muito sério de excesso de produção de ranho mesmo, Sim, catarros, né? moco. Aí, de bebezinho. E aí isso ia pro ouvido, estourava infeccionava, estourava tímpano, era um caos. E aí eu passei por uma cirurgia, não resolveu, os médicos queriam fazer outra cirurgia, minha mãe falou, não vou botar essa criança na mesa de cirurgia de novo. E ela falou, eu vou para quantos médicos precisar até encontrar um que fale que dá para resolver esse problema dele sem ser cirúrgico. E ela lá pelo sétimo médico, ela encontrou um cara que falou, dá. Só que ele não vai poder tomar friagem. Porque naturalmente o organismo, quando toma friagem, produz muco. E se ele produzir muco, vai infeccionar. Então ele não pode abrir geladeira, não pode tomar gelado, não sei o que, não sei o que. Meu pai e minha mãe trabalhando em ritmo... Minha mãe sempre trabalhou a vida toda, meu pai também. Falou, a gente não consegue ter esse nível de cuidado. E a gente não pode deixar na mão de um funcionário que não vai ter necessariamente o mesmo carinho, correr esse risco e tal. Esse menino pode ficar surdo, né? E aí viram que minha avó e meu avô tinham recém se aposentado. Ah, tá. Fizeram essa proposta, olha, você pode cuidar dele enquanto a gente trabalha? Então eu passava a semana na casa da minha avó e a final de semana ficar com os meus pais. Evoluindo, porque ela se tornou, no fim das contas, a pessoa mais importante da minha vida até eu me casar, ter filhos e aí a gente criar a nossa própria família. É porque aos 7 anos, quando era para voltar para casa da minha mãe, eu falei, mas aqui tá bom, tá legal pra caramba, né? Eu quero ficar até os 10. Aí fechamos um contrato de ficar até os 10. Aos 10 meus pais se separaram. E na separação eu falei, agora esse aqui já é meu lar mesmo, vocês estão num momento de divórcio e tudo, eu vou ficar por aqui. E aí com ela eu fiquei e servi ao exército e então ganhar mundo, ganhar Sim. vida, né? Então eu chamava ela de mãe, inclusive, no meio Ah, desse era? processo. E minha mãe leva numa boa, tem uma relação maravilhosa com a minha mãe, com meu pai, tudo que tem direito, mas eles entendem a importância de criação que ela teve para mim, entende? Você tem irmãos? Tenho meios irmãos. Eu Ah, sou do tá. segundo casamento da minha mãe. Então, do primeiro casamento dela, tem meus 3 irmãos mais velhos, Adriana, que é 15 anos mais velha, César, que é 12 anos mais velho, e o Renato, Max, que é 10 anos mais velho. Eu brinco que eles são como se fossem primos, né, nesse sentido, Aham. em termos de relação, né, como se fosse... Eu os amo como irmãos, obviamente, mas é diferente do irmão que cresce na mesma A casa e tudo, né? dinâmica A não dinâmica é igual, era outra. era outra. E minha casa é bem engraçada nesse sentido, Pex, porque minha mãe tem um ótimo relacionamento com os ex-maridos. Então, Natal na minha casa fica parecendo aqueles Natal de final de novela da Globo, com a família do primeiro ex, do segundo ex, e os filhos do primeiro ex. Tá uma galera que Que ninguém entende bacana, quem que que é quem bacana. ali e tal. Então, esse é o ponto.